Dos terceiros anos do Colégio Estadual Solon Amaral. Rapaziada marota aí dos terceiros anos, né? Nosso EJA noturno. É a nossa educação de jovens e adultos. Continuando nossos estudos com eletricidade, na aula passada nós falamos de campo elétrico, que faz parte da eletrostática, aquela eletricidade que estuda as cargas paradas. Hoje vamos começar uma nova etapa em nossas vidas, a eletrodinâmica, que estuda as cargas em movimentos. Hoje vamos falar sobre uma grandeza importantíssima chamada corrente elétrica. Vamos lá? Então, meus lindinhos, né? Cara, sua vida moderna sem eletricidade é um saco, né? Cara, dia de sábado à noite, acaba a energia da sua casa, dá vontade de sentar no meio-fio e chorar, né? Enfim, todos os equipamentos elétricos e eletrônicos que você utiliza no seu dia a dia, eles só funcionam devido ao quê? A corrente elétrica. O que faz um equipamento elétrico ou eletrônico funcionar é o que nós chamamos de corrente elétrica. E nós vamos chamar pela letrinha I que está aparecendo. Aqui nessa foto aqui nós temos os famosos circuitos integrados, hein? Vamos combinar. O que é corrente elétrica, hein? Repete comigo. Corrente elétrica aí é o movimento ordenado, organizado de cargas elétricas. Vamos lá mais uma vez. Corrente elétrica é o movimento ordenado ou organizado de cargas elétricas. Qualquer equipamento elétrico ou eletrônico só vai funcionar se por ele eu tiver um movimento organizado, ordenado. Então nós temos que entender muito bem o que é corrente elétrica, senão não tem como prosseguirmos os nossos estudos na eletrodinâmica. Enfim, meninos, quando eu tenho, por exemplo, nesse fio aqui, ó, os elétrons livres saltando de um átomo para o outro, né? Pulando de um nível para o outro, vai e volta, num movimento desorganizado, desse lado aqui, olha, nesse fiozinho, eu não tenho corrente elétrica. Eu falo que o I é igual a zero. Não tem corrente elétrica. Agora, se eu montar um circuitinho nesse mesmo fio, eu vou pegar e vou ligar aqui, ó, um fiozinho no mais e um fiozinho no menos dessa bateria. O campo elétrico criado por essas cargas da bateria vai fazer o quê, hein? O polo negativo, por exemplo, vai atrair, vai repelir esses elétrons. E o polo positivo dessa bateria vai fazer o quê, meu irmão? Esse polo positivo, ele vai atrair esses elétrons. Quem é um elétron aqui nesse fio vai ser repelido por um polo e atraído pelo outro. Vai começar a fazer um movimento organizado. Meu chegado, esse movimento organizado, nós vamos chamar o que? De I. Aqui eu tenho corrente elétrica. Então, deste lado eu não tenho corrente elétrica, pois o movimento é desorganizado. Desse movimento eu não consigo retirar energia para os equipamentos funcionarem. Do lado de cá eu tenho um movimento organizado, eu tenho corrente elétrica. Tá de boa, hein? Então, como que nós podemos determinar a corrente elétrica, hein? Cara, primeiro, vamos montar um circuito elétrico. Vou pegar essa pilha aqui e vou fazer ela alimentar a minha lâmpada. Vou pegar um fiozinho, ligar de cá, ó, no polo negativo da pilha e na cabecinha dela, é o mais, a bundinha dela é o menos. Essa pilha vai começar a forçar, empurrar ou puxar essas cargas e eu vou ter um movimento organizado. Então, cara, o que nós temos aqui, hein? Se eu der um zoom, mais um zoom, um fudidão, eu tenho elétrons livres se movendo de forma ordenada, organizada. Então eu tenho uma corrente elétrica. Eu vou ligar o meu cronômetro do relógio, ó, e vou marcar um intervalo de tempo, que eu vou chamar de delta T, né? Intervalo de tempo delta T. E neste intervalo de tempo vai passar uma certa quantidade de carga, que eu vou chamar de Qzão, tá? Então anota aí, meus lindinhos, corrente elétrica aí é a carga dividido pelo tempo. É o ai que tudo. Ai que tanto, né? Ai que tudo ou ai que tanto. Ai que tudo e. Ai e que. Carga elétrica, tudo. É o tempo. Ai que tudo, ai que tanto. Eu divido a carga pelo tempo. Cara, qual seria a corrente elétrica que está passando nessa lâmpadazinha? Ai que tudo, né? Eu vou fazer uma divisãozinha. Eu vou dividir a quantidade de carga, no caso 0,016, dividido pelo tempo, 4 segundinhos. Esquece da vírgula, hein? 16 aguenta dar para 4? Aguenta, safadinho, aguenta dar, né? Tá, 16 por 4 é 4, né?
Porém, aqui em cima eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então vai ter que ter 3 casas depois da vírgula e o número 4. Ah, eu tô ligado. A divisão vai dar 0,04. Acabou? Não, filhão, né? Meus queridos, quando nós calculamos algo na física, nós encontramos um número e temos que colocar a letra, a unidade de medida. Aqui estamos dividindo coulomb por segundo. A coulomb de carga dividido por segundo de tempo, nós vamos dar um nome, hein? Nós vamos, Padre, Filho e Espírito Santo, batizar isso daí. Amém. Coulomb por segundo, galera, a gente vai dar um nome, hein? A gente vai chamar carinhosamente de A, para homenagear o ampere. Então, na eletricidade, a unidade oficial de medida de corrente elétrica é o ampere, essa letra A maiúscula aqui. Então, cara, muita atenção. Como que eu calculo a corrente elétrica? É o ai que tudo, ou ai que tanto, né? No sistema internacional, pega no meu pé, não, peraí. No sistema internacional, eu tenho que trabalhar com a carga em Coulomb, para homenagear o alemão, Coulomb. Ó, safadinho, hein? Lá da lei de Coulomb, lembra? Aquela equação que calculava a atração ou repulsão entre as cargas? O tempo, cara, deve estar em segundos. Ah, então se eu fizer tudo certinho, corrente elétrica, ao invés de eu escrever Coulomb dividido por segundo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um A maiúsculo para homenagear o ampere e a sua fina camada de sedução, que tem como o quê? O seu nome, a unidade de medida de corrente. Certinho? Vamos fazer um exemplo aqui do Enem. Aí tá com medo, fiote, tá? Para você ver que isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, hein? A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos que esse notebook pode ser usado antes que ele descarregue completamente é: letra A, 24,4, B, 36,7, C, 132, D, 333 ou letra E, 528. Enfim, meninos, ele me deu corrente elétrica, né? Cara, se você esqueceu isso aí, você tá com algum problema, né? Mano, corrente elétrica, uai que tudo, ai que tanto, né? Ai que tudo, vamos aqui. Eu vou olhar aqui, galera, eu vou observar, né? Que o exercício me deu a corrente. 2 amperes é a corrente. Então eu coloco 2 no lugar do I, ó. 2 no lugar do I. E quem que é a carga? Eu vou procurar nas especificações aqui dessa bateria. Ó a carga aqui. A carga da bateria é 4,4 ampere-hora. Ah, então eu vou vir no lugar do Qzão e botar 4,4. Pode? Pode, galera. Só que aqui eu estou trabalhando com o tempo em horas. Então a minha resposta vai vir em horas. Depois eu vou fazer um arrumadinho. Ah, eu posso acelerar. Quero descobrir o ΔT. Como que o ΔT fica sozinho, hein? Eu vou fazer um troca-troca. O ΔT vai para o lugar do 2 e o 2 vai para o lugar do ΔT. ΔT vai para o lugar do 2 e o 2 vai para o lugar do ΔT. É o troca-troca. Pode, que horror. Nesse troca-troca não, né? Eu estou trocando os dois de lugar. Posso fazer? Pode, né? Então vai ficar 4,4 dividido por 2. Pensa em dinheiro, cara, né? Você tem R$ 4,40. Vai dividir para 2? Ô, quebradeira, hein? Rapaz, vai dar 2,20 para cada um, né? Ah, mas não tem para marcar aqui, professor. Calma, ele quer o tempo em horas, né? Não, ele quer o tempo em minutos. Ó, ele quer o tempo em minutos. Aí vai você lembrar lá do seu primeiro ano, né? Que quando você tem uma hora não são 60 minutos? Ah, tô ligado. Ah, então se eu quero passar hora para minuto, é só pegar esta quantidade de horas e multiplicar por 60. Na sua multiplicação, a vírgula mata o zero. Então é como se fosse 22 vezes 6, dá na mesma. 6 vezes 2 é 12, né? Vai 1. 6 vezes 2 é 12, com 1 que foi 13. Ah, essa conta vai dar 132 minutos. A alternativa correta é a letra C. Enfim, meninos, corrente elétrica é o que faz um equipamento elétrico funcionar. Ai, que tudo!